muitíssimo da sua contribuição. Bom, na nossa pauta agora, a realização hoje de um ato no Guarujá, dos movimentos sociais, né, que protestaram. Desculpe, na realidade foi no dia de ontem, não, dia de ontem, quarta-feira. A gente, como a gente não tinha mostrado aqui, a gente recebeu e tem a imagem aí, né? Movimentos sociais se reuniram, né, para protestar contra o massacre, né? Que bom, o governo do estado já admitiu aí 16 mortes, né? A ouvidoria da própria polícia falava em 19, mas tem uma chuva de denúncias, né, dos moradores, né, falando inclusive de pessoas desaparecidas e tudo mais, diante da ação selvagem, criminosa, né, cometida pela polícia nesses últimos, desde da última sexta-feira, né, e que pelo menos se seguiu até segunda-feira passada. Né? Bom, os moradores se reuniram aí com entidades, movimento de familiares vítimas da violência da polícia de várias regiões do estado, por exemplo, como o movimento independente das Mães de Maio, né? Criado lá em 2016, quando a polícia matou cerca de 50 pessoas em 9 dias, né? E a situação está se repetindo. Né? Bom, e a gente, para falar justamente dessa situação, de um ponto de vista geral, vou passar para o Neuda para dar destaque, né? Porque os dados oficiais, né, que são, a gente sabe, os dados oficiais nesse caso são sempre subnotificados, né? Que nem acontecia na pandemia, né? Que o número de mortes divulgado nunca correspondia efetivamente à realidade, como se mostrou, inclusive, na redução populacional que aconteceu no Brasil, né, e que não foi devidamente contabilizada durante a pandemia, mas que apareceu no censo, né, uma redução enorme da população, inclusive na maioria das cidades do país. Bom, no caso da PM, é a mesma coisa. Né, e em apenas 3 estados, né, o Beuder vai destacar aí para vocês, a situação ela alcançou aí um pico em apenas em 6 dias, né, um número de mortes. O Beuder vai apresentar os dados aí que são alarmantes, mas também, ao mesmo tempo, são parte da rotina da Polícia Militar no país. Opa, tá sem som. Perdão, desculpa. Então, a letalidade da polícia brasileira, né, não é novidade para ninguém, né? Principalmente para as pessoas que moram nas periferias. E vem acompanhando a história, né? Assim, eu, desde que tenho lembranças assim da minha infância, lembranças das coisas antigas, a gente sempre vê a polícia matando as pessoas na periferia e sempre são as mesmas desculpas, né? A polícia só mata bandido nas periferias. E acaba sendo um argumento para oprimir muito mais a população pobre desse país. Então, saiu alguns dados aqui, né, que em menos de uma semana, operações policiais em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia deixaram ao menos 45 mortos. Isso são dados oficiais, e todo mundo sabe no país como é que esses dados eles são camuflados, são escondidos, né? Então, os moradores das cidades nos ocorreram das ações relatam viver sobre um clima de medo, tensão e insegurança. Em São Paulo, a Operação Escudo deixou 16 mortos, no Rio 10 e na Bahia 19. Os governos, como sempre, alegam que as tropas foram atacadas, né? Alguns especialistas, eles vão aí tentar explicar essa alta letalidade da polícia, né? Então, aqui um dos pesquisadores ele coloca o seguinte, que o governo escolhe um modelo de mensuração de eficácia medido por prisões, atuações, apreensões de armas e como isso tem impacto no pagamento dos policiais. Acaba direcionando as atividades, diz o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Denis Pacheco. Olha, outras
outros dados dizem o seguinte, né, que 80% das pessoas que são presas no Brasil não oferecem resistência policial, não oferecem resistência à polícia, né? Que é um dado que tenta aí desmentir esse negócio de que os comandantes da tropa, os governadores, sempre alegam aí que essas tropas foram atacadas. A gente tem uma questão aqui que eu acho que é importante a gente colocar, né? Que os 3 estados que são agora colocados como os estados mais violentos, ou seja, que a polícia é mais violenta, e a polícia ela é violenta em todo o país, né? A gente vê a questão do norte do país, do nordeste do país, onde está a maior população pobre. Você vê também como é que a polícia lá age com extrema violência. Então, não é um problema do Rio de Janeiro, de São Paulo ou da Bahia. Lá nesses estados, a violência ela é maior, mais intensa, mas a violência é muito alta em todo o país, como em toda a América Latina. A gente está vendo aí no Peru, né, em outros países também da América Latina, da maneira que a polícia ela age. Então é o seguinte, tem uma questão importante que tanto o governador de São Paulo como o governador do Rio de Janeiro, que são governadores bolsonaristas, que têm uma política para o Estado, né, que eles estimulam a polícia a fazer isso. Mas você também tem aí um Estado, que é o Estado da Bahia, que há bastante tempo vai sendo governado pelo PT, né, que é um partido de esquerda, que também os índices de violência só vêm aumentando aí nos últimos tempos. Então, o que a gente pode tirar disso tudo é de que tanto esses governadores que estimulam a violência da polícia, quanto os governadores da tal esquerda, né? Esses governadores, eles não têm eles não conseguem tirar a autonomia desses policiais. A polícia é meio que tem uma autonomia em relação à violência. Eles não conseguem controlar esses policiais. É uma coisa que fica fora do controle dessas pessoas, né? Então, é como se a polícia tivesse vida própria, tivesse a sua própria política. É claro que os governadores mais direitistas, eles vão estimular, né, essa violência. E, no caso dos estados governados pela esquerda, você vê que esses governadores, mesmo sendo de esquerda, não têm controle sobre a polícia nesses estados. Então, você vê que, de maneira geral, né, a polícia é muito violenta. Então é o seguinte, a única política de Estado que chegam para essas pessoas, como o Toninho, lá no primeiro bloco, falou lá do Caveiro, Rio de Janeiro, né? E caindo lá dentro de um poço onde cheio de lixo, onde o caminhão do lixo não passa, mas a polícia chega, a gente vê que a única política de Estado nesses lugares é a bala e a ponta do cacetete. É a única maneira que o Estado chega nesses locais, né? Você vê que são locais muito... A precariedade, né, é muito grande. E você vê também a questão do desemprego e outras questões sociais, que é um discurso que a gente vem fazendo há muito tempo, que a gente vem discutindo há muito tempo, mas a política do Estado é a política de extrema violência, né, do encarceramento em massa. A gente já colocou aqui no programa, em alguns programas atrás, que hoje no Brasil custa muito mais caro para o Estado manter uma pessoa presa do que pagar um salário mínimo, né? Hoje, em média, para você manter uma pessoa dentro de uma prisão são R$ 2.500, que é bem maior, que é maior, né, do que um salário mínimo. Então você vê que também é uma política que o Estado não vai aguentar por muito tempo, que é a política de encarceramento em massa. E a única maneira de evitar o carceramento em massa é o morticídio, né? É matar as pessoas, é o que está acontecendo nas periferias. A gente vê esse grau de letalidade da polícia, né? E esse negócio de que está matando bandido, as denúncias são da população, né? A população está se levantando, a população vem denunciando. No Guarujá mesmo, o rapaz
que era um garçom, saiu para comprar macarrão e não voltou para casa porque foi morto pela polícia, né? E o próprio Instituto Médico Legal de São Paulo está dizendo agora de que não existe marcas que essas pessoas foram, de alguma forma, tiveram alguma exposição a algum tipo de violência antes das mortes, que não quer dizer nada também, né? Porque esses índices podem ser também maquiados, mas o que a gente vê aí que a efetividade da letalidade da polícia militar no Brasil é enorme e mata muito mais do que zonas de guerra no mundo, assim. Então, a polícia brasileira, assim, como a gente fazendo uma analogia, né? Como os juros brasileiros são os mais altos e atrapalham o desenvolvimento do país, a violência da polícia no Brasil, tanto ela civil quanto ela militar, é uma das maiores do mundo também. É isso, Antônio Carlos? Ok. É só para lembrar que, né, os gastos destacados aí pelo Neuder é que o processo também as penitenciárias se transformaram em centro de desvio de recursos, né, pelas máfias que controlam o Estado, né, pela iniciativa privada. Quer dizer, não é que esses custos aí realmente eles incidam com gastos com os presos, né? Mas que vivem aí em celas superlotadas, comendo uma comida deplorável, sem tratamento médico, sem as devidas condições. Bom, a gente vai em frente.